Reflexão do dia 25 de fevereiro de 2024, segundo domingo da quaresma, cor litúrgica roxo. Santo do dia, Santos Luís Verzigla e Calixto Caravaggio, santos salesianos, século XX, início do século XX. Eles resolveram evangelizar na China, por exemplo, e exemplar martírio desses membros da igreja, coragem, desapego de si mesmo, pedimos ao Senhor um amor pela evangelização das nações e dos povos, que a providência se encaminhe de nos levar para onde exista a necessidade do evangelho. Amém. Pedimos também, Senhor, capacidade de evangelizar na nossa própria casa, na nossa própria família, no nosso bairro, na nossa própria igreja, com os amigos de trabalho, a exemplos de Santo Luís e Calixto, que pedimos agora que rogai por nós. Primeira leitura. Primeira leitura está em Gênesis capítulo 22, leitura do livro de Gênesis. Naquele dia, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece aí em holocausto sobre um monte que eu te indicar. Chegado ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou lenha em cima, amarrou o filho e pôs sobre a lenha, colocou o filho sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando uma faca para sacrificar o filho. E eis que um anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Aqui estou. E o anjo disse: Não estendas as mãos contra o teu filho, e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelo chifre. Foi buscá-lo, ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste o teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência como a estrela do céu, como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Há um sentido na Igreja Católica, né? Somos filhos de Abraão pela fé. Isso nos traz a palavra de Deus, isso nos traz também a Bíblia, nos trazendo essa realidade. Herdamos em Abraão o direito de sermos também filhos de Deus. Assim, em Cristo, tudo isso se consolida, né? Somos essa nação escolhida. Somos este povo profetizado pelo próprio Abraão, que na sua obediência ao Senhor não hesitou em dar o seu próprio filho em sacrifício, nos mostrando a decisão de Deus que nos traz o sacrifício de Jesus. Então, o que aconteceu com Abraão aqui era uma luz projetada do que aconteceria com Cristo Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, eis o Cordeiro, eis aquele que há de sacrificar-se, dar-se em sacrifício para a salvação dos nossos pecados. Nosso pecado, toda a nossa condenação foi encerrada no sacrifício de Cristo. Quando Cristo foi sacrificado no altar, na cruz, né, e ressuscitou ao terceiro dia, novamente se abre a oportunidade aos homens de voltar ao céu. Até o sacrifício de Jesus é como se o céu tivesse fechado pela desobediência de Adão e Eva, né? Mas agora, no sacrifício de Jesus, aqui prefigurado nesse sacrifício que Abraão leva Isaque para o sacrifício, o céu se abre, nos dando a oportunidade de voltarmos para casa na nossa ressurreição final em Cristo Jesus. Por isso tudo louvamos o Senhor por esta primeira palavra, Senhor, que nos traz
a realidade da divulgação do Evangelho, que Santos Luís Verziglia e Calixto Caravaggio também anunciava na China, né, no início do século XX, e por isso morreram, por ter anunciado a palavra de Deus. O salmo de hoje nos traz o Salmo 115. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Guardarei a minha fé, mesmo dizendo, é demais sofrimento em minha vida, sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Mas guardarei a minha fé, andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Segunda leitura está em Romanos, capítulo 8. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo que morreu, mais ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por todos nós? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então aqui, essa carta de São Paulo aos Romanos é uma carta para os céticos, para os que se dizem ateu, né? Para aqueles que são os agnósticos, que não aceitam Deus que condena a sua nação. Mas que Deus vai condenar ninguém? Aqui está escrito, quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que vai acusar? É Deus que vai nos matar? Deus que nos declara justos? Quem nos condenará? Jesus Cristo, que morreu ainda, mas ainda ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se eu me afasto de Deus, se eu não aceito Deus, se eu não quero Deus, se eu renuncio a Deus, eu fico à minha própria sorte, ao próprio sabor das ondas. Né? É uma criança que, longe dos seus pais, se lança na praia, em alto mar, vem uma próxima onda, vai levar esse menino, lógico que vai. Ó. Uma criança de 3, 4 anos, de 6 anos de idade, a próxima onda vai levar esse menino. É uma consequência. Então, não vamos declarar a Deus a inconsequência da nossa vida. Se eu quero viver uma vida sem Deus, receberei por isso a condenação justa. Agora, se eu quero viver uma vida com Deus, em Cristo, nós vamos ter de Deus, em Cristo, a misericórdia, a salvação. Porque quem nos acusará? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que nos declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou por cada um de nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aqui eu quero desmanchar na sua mente esse discurso herético, esse discurso completamente sem sentido de que Deus é um senhor manipulador e malvado que maltrata a sua criatura. Ao contrário, Deus quer para nós a salvação, para todos nós. O Evangelho está em Marcos, capítulo 9, de 2 a 10. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então Jesus desceu numa nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém,
a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si: o que quer dizer ressuscitar dos mortos? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos louvar a Deus e bendizer ao Senhor, né? Por esse tempo, por esta visão, por esse acontecimento em que o Senhor Jesus aparece com Elias e com Moisés, testemunhado por 3 apóstolos. Por que o Senhor chamou esses 3? Para que eles testemunhassem, porque o testemunho de 3 pessoas é válido, né, para dar ciência ou dar valor de crédito ao acontecimento. Então são 3 pessoas que testemunham que Jesus teve esse acontecimento místico, onde Jesus se resplandece, ele brilha, né, ao lado de Moisés e ao lado de Elias. Então, uma experiência mística que a igreja participa no tempo de Jesus. Agora, o que mais nos impressiona no evangelho de hoje, ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E nesse momento, então, Pedro e demais apóstolos ficam ali preocupados. O que quer dizer ressuscitar dos mortos? Né? A boa intenção, a reta intenção dos apóstolos e dos primeiros discípulos eram tantas, a alegria era tanto de estar servindo ao Senhor, que eles mal compreendiam o que estava acontecendo. Eles perguntavam entre si: o que quer dizer ressuscitar dos mortos? Eles foram entender isso logo depois que o Senhor ressuscitou, né? Logo depois do seu sacrifício de cruz, quando no terceiro dia ressuscitou. E nós queremos lembrar que essa ressurreição de Jesus foi assustadora. Maria Madalena chega avisando que Jesus ressuscitou. Apressadamente, Pedro e João correm para ver e meio que espantado, né? Eles aí olham lá o túmulo vazio, aí que eles vão cair em si. O que verdadeiramente Jesus queria dizer com ressuscitar. Aí começa a igreja que recebe de Jesus ressuscitado o sopro do Espírito e também a efusão do Espírito naquele tempo de Pentecostes. Então queremos louvar a Deus, bendizer ao Senhor, pelo Evangelho de hoje, Senhor, pela segunda leitura que nos coloca o amor pleno do Senhor. Louvamos e bendizemos, Senhor, pelo salmo de hoje. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença do seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, no teu meio, ó cidade de Sião. Queremos, com esses salmos, louvar a Deus por cada reunião da sua assembleia, na sua igreja. Queremos te louvar. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Louvamos pela primeira leitura que nos trouxe a realidade da fidelidade de Abraão, naquele exemplo, né? Naquela projeção do sacrifício de Isaac, que nos traz a realidade de libertadora do sacrifício de Jesus. Louvamos e bendizemos ao Senhor por Santos Luís Verziglia e Calixto Caravaggio, que nos ensina hoje a evangelizar sempre, em qualquer lugar, de qualquer forma, mesmo que isso nos custe a nossa vida, a nossa liberdade. Nunca renunciar a Jesus Cristo. Por isso tudo te louvamos e te bendizemos. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.